Bom dia, crianças. Bom dia, Camila. Bom dia, Ana Clara. Bom dia, Nina. Bom dia, amigo. Tudo bem? Tudo e você? Estou ótimo, graças a Deus. Mais uma sexta, né? Mais uma sexta chegou. Ana Clara tá aqui já, né? Ana Clara Caetano. Presente. Ana Clara Couto. Presente. Ana Flávia. Não ter chegado ainda não, né? Também tá cedo, eu não vou assistir. E aí, gente? Preparados para a provinha de hoje? Ei, Nina, tá preparado? Amém? Oi. Falou comigo? Travou aqui. Sim, falei, tá preparada para a aula de hoje? A aula? É. Pra prova? Ai, a Não. prova. Tô, né? Tá bom. Psicológico tá É tranquilo? difícil? Ah, e acho que nem tanto. Aham. Tá facinho, não, não tá tão difícil, não. Quantas abas que são? São 3. Ah, tá. Ana Clara, então, Caetano tá. Ana Clara Couto tá, não tá? Ana Flávia, será que ela chegou? Presente. Cheguei agora. Chegou, bonita. Vocês podiam colocar o rosto de vocês aqui, sabe por quê? Eu não lembro de todos vocês mais. Eu tive muito pouca aula, tive um mês de aula só com vocês, eu não lembro o rosto de ninguém, assim, só de poucas. É uma sugestão que eu tô dando, assim, para me lembrar de vocês, né? Uai, cadê o trem aqui, gente? Ana Júlia. Uai, o trem não tá querendo ir. Ah, já sei por quê, porque não tá querendo ir. Tá, agora deve... Uai, eu, hein? Não tô entendendo essa não, meu mouse aqui. Então, Ana Clara tá, Ana Flávia tá. Uai. Chega aqui no meu coisa, na hora de colocar na data, ele não tá indo. Deixa eu ver se agora ele vai. Não tá indo. Ana Júlia. Uai, gente. Minha chamada tá bugando. Quer ver? Acho que vou ter que anotar. É o jeito, né? Quem não estava presente. Mas que raiva. É porque ele estava num formato e agora eu passei ele para outro. Quer ver? Inserir e... Designer. Layout. Orientação. Deixa eu voltar ele pro retrato. Mas olha lá. Volta ele pro retrato. Ele não... Tô apanhando do Word hoje. Brincadeira, hein? Ah, não. Tá aí não. Cadê? Deixa eu abrir um papelzinho aqui. Depois eu apanho dele ali no cantinho. Depois fica dando uma nota apanhando aí na frente de vocês. Então, Ana Clara tá presente, não tá? Tá. Sim, Ana presente. Clara Couto tá presente? Ana Flávia tá presente. Ana Júlia tá presente?
Ana Júlia? Ana Júlia. Augusto. Está presente? Augusto Napoleão. O outro Augusto Nunes está presente? Augusto. Ai, mas isso vai me atrasar pra caramba. Augusto Nunes. Camila de Castro está presente? Presente. Carlos Eduardo. Presente. Daniel Mendonça. Tá ali? Presente. Diogo Henrique. Diogo Henrique. Gabriel Carlos. Gabriel de Oliveira. Guilherme Guida. Faltou? João Vitor Pinheiro. Presente. Ó, que voz grossa, hein? Júnia Mayra. Lívia Chagas. Presente. A Júnia está presente? Desculpa. Deixa eu riscar aqui meu papelzinho. Lívia Ferraz. Presente. Marden Rezende. Presente. Maria Clara. Maria Eduarda. Presente. Isso aí. Maria Eduarda. Ah, tá. Mariana Alves. Presente. Presente. Mariana Lacerda. Presente. Mariela. Marina Gondim, tá? Pedro Correia. Presente. Pedro Correia. Presente. Tá ali. Pedro Henrique Teodoro. Rafael Nascimento. Sara Miranda. Hoje faltou demais aí. Sara Miranda. Tiago Correia. Ali. Presente. Tomás Cassiano. Victor Henrique Presente. e Vinícius Borges. Presente. Ok. Depois eu vou passar isso aqui pro papelzinho. Então, bom dia para todos, que eu não disse bom dia. Deus abençoe nosso dia. Deus abençoe nossa semana de recesso que está por vir. Já essa semana. Ai, vamos descansar um pouco, né, gente? Nós merecemos. Tiago Correia falou presente. Falou ali. O que mais? Júnia tá ali, eu tirei. Ana Clara, bom dia, falou bom dia. Então vamos encerrar o nosso capítulo de Maquiavel. Então nós vamos encerrar a última parte de Maquiavel, que são as críticas feitas a Maquiavel, tá? Então, vocês estão me escutando direitinho, bonitinho, né? Porque hoje eu não estou com o meu retorno ligado aqui do coisa. Tá dando para ouvir direitinho? Tá bom? Tá ruim? Tá? Como que tá?
Tá bom, amigo. Tá normal então, né? Tá. Tá. Então, presta atenção. Nessa questão da crítica feita a Maquiavel, nós vamos perpassar dois caminhos, né? O caminho da moralidade e o caminho da antropologia, né? Por que o Maquiavel foi tão criticado? Pela forma, né, como ele escreve, pela forma imoral como ele escreve. E segundo, a antropologia que ele concebe. O que é antropologia? Antropos, homem, logia. Oh, peraí, tem um cachorro aqui que não para de latir, vou até fechar. Peraí. Agora ficou escurão o quarto. Antropos, homem, logia, estudo. Quer dizer, como o Maquiavel concebia o homem, né? E aí nós vamos perceber que a primeira crítica, e também essa aula até é essencial, que uma questão da prova, ela está meio que relacionada a essa pergunta. Como Maquiavel via o homem, né? O homem é munido de quê? De virtudes? Não. O homem não é movido de virtudes, que nem todos têm as virtudes, né? O homem é movido por interesses, né? Pela vontade, pela ganância. Então, se for na hora, né? Então, não é só o príncipe que deve descumprir os acordos. Ele deve descumprir os acordos, ele deve cortar palavras, ele deve fazer tudo que, segundo a moral, diz que é imoral, ele deve fazer tudo porque o próprio homem faz. O Maquiavel é o primeiro a conceber uma visão egoísta do homem, né? Uma visão mesquinha, individualista, tá? Individualista, tá? Então, nós vamos primeiro versar no sentido da crítica da moral de Maquiavel, né? Da moral, quer dizer, a crítica da moral feita pela forma como Maquiavel escreve, né? Então, por isso que, olha que interessante, você já ouviu falar do termo maquiavélico? Você deve ter cansado de ouvir, nossa, isso é muito maquiavélico. Nossa, isso é muito maquiavélico. Então, o que significa a palavra maquiavélico? E eu achei interessante que a nossa apostila veio descrevendo isso. Então, ó, no que a nossa aula vai falar? Vai falar sobre a imoralidade de Maquiavel, a forma como ele escreve, né? E também nós vamos falar sobre isso aqui, ó, a antropologia, a concepção antropológica de Maquiavel. Mas antes da gente ir, né, nós sempre falamos que Maquiavel foi acusado, né, olha lá, Maquiavel sempre foi acusado de justificar a imoralidade ou de, no mínimo, ser amoral. Quer dizer, a moral, que não detém, que não retém a moral. Quem a gente pode considerar a moral nos dias de hoje? As crianças, né? No seu início de vida, né? As pessoas que têm deficiência mental, né? Às vezes elas não conseguem reter as regras, né? As normas morais, as leis. Então, são pessoas que nós podemos considerar como amoral. Então, o livro de Maquiavel, né? E Maquiavel foi condenado de ser imoral ou amoral, aquele que escreve, né, sem preocupar com as regras, as normas, as leis vigentes no período, né? Então, por isso que a igreja bateu muito de frente com as ideias de Maquiavel, né? Por quê? Nós já falamos até sobre isso, porque se o príncipe fosse, né, um homem, né, que seguia, né, as morais, né, as normas cristãs, ou melhor, a moral cristã, a moral ocidental, de justiça, de temperança, de bondade, né, ele ia cair. Como vários, né, como Maquiavel viu vários se perdendo ao longo do caminho, tá? Então, continuando, por isso que a expressão, o nome de Maquiavel ganha uma expressão meio que uma expressão pesada. Por quê? Porque eu viro para a Nina e falo assim, Nina, você é muito maquiavélica. Quer dizer, Nina, você faz de tudo para conseguir os seus ideais. Vinícius, você é muito maquiavélico. Nossa, então maquiavélico virou um palavrão. Entendeu? É como se maquiavélico
virou um palavrão. Nossa, você é muito maquiavélica. Mesmo que eu nossa, você é muito... você é Virou um muito xingamento, né, Amin? se tornou um xingamento. Nossa, você é muito mesquinho, você é muito egoísta, você é muito... você quer tudo para si, né? Então, olha lá para você ver, ó. O seu nome deu origem a uma expressão que descreve alguém que está disposto a todo tipo de artimanha para se dar bem. Então, por isso que eu falo egoísta, egocêntrico, mesquinho, né? Porque a pessoa que é egoísta, egocêntrica, ela quer tudo para si. E ela faz de tudo para conseguir. Então, a palavra maquiavélico, né? Ela deriva do nome do Maquiavel por causa da forma como o Maquiavel apresentou a sua moral. Outra coisa, presta atenção, toda vez eu fazia essa pergunta nas minhas provas, mas eu não fiz. Por quê? Porque eu não cheguei nessa parte. E aí eu te pergunto, Maquiavel foi maquiavélico? Acho que não, amigo. Não, de forma alguma, Camila. Por que que não foi? Porque ele não governou. Mas não pensa nessa forma de governar. O Maquiavel, ele seguia as morais? Sim. Ele seguia os preceitos? Sim. Senão ele poderia ser condenado, preso. Mas presta atenção. Ele apresentou, aquilo que eu canso de falar para você, ele apresentou uma nova forma de fazer política, de ser político, de estar na política. Então, para estar, para conseguir o poder, você tinha que seguir, a moral? Não, você tinha que abrir mão da moral. Você tinha que abrir mão de tudo aquilo que você que a tradição religiosa, a tradição familiar tinha ensinado, porque senão você não ia ter e obter o seu poder, tá? E aí? Amigo, Oi. então, no caso, o Maquiavel ele só apresentou uma forma de governo para o príncipe governar bem, mantendo o poder, né? Sim, se manter no poder. Sim, isso mesmo. Maquiavel nunca foi maquiavélico, entendeu? Maquiavel nunca foi maquiavélico porque ele nunca governou, né? E como pessoa, Maquiavel ele era uma pessoa íntegra, normal, né? Só que ele apresentou uma forma de poder amoral, imoral, né? Da época, que contradizia a moral da época, os costumes da época, porque era necessário. E porque ninguém até agora tinha percebido que era necessário. E aí ele faz uma comparação, né? Porque tudo que o Maquiavel escreve, desculpa, porque ele não fez nada. Tudo que Maquiavel escreve, ele escreve com um exemplo do César Borgia, né? E aí ele faz uma comparação com outro rei, ó. Porque ele fala que o César Borgia era considerado, ou ele considerava o exemplo de virtude, que aplicava a virtude nos momentos de fortuna. E aí ele vai citar o exemplo lá do rei, lá, o rei de Siracusa, né? O Agatocles, não, como que é? Agatocles, não é Agatocles, tem um acento no Agatocles, que é o rei lá de Siracusa, que ele vai falar assim, o problema desse rei que ele não foi virtuoso. Qual que foi a diferença dele com César? César soube usar a virtude, né? O rei, não. Por quê? Porque o rei era totalmente temido. Ser somente totalmente temido e não abrir possibilidade de ser amado, né? Nem um pouco, nenhuma possibilidade, nem um pouquinho de ser amado, isso vai lhe causar o quê? Vai lhe causar só contradição, tá? Eu acho que tem alguém chamando aqui no bate-papo, eu não vi, deixa eu ver. Amin, Oi. me responde uma coisa. Aqui, eu entendi que o Maquiavel ele não era maquiavélico, porque ele não chegou a governar, beleza. Sim. E você disse que ele era até uma pessoa íntegra. Então ele seguia as virtudes cristãs, esse tipo de coisa? Sim, assim, eu não sei a vida de Maquiavel no sentido de se ele era um católico, não, se ele era um católico, religioso, fervoroso, né? Então nós estamos ainda no contexto aqui, quer ver? Se você for pegar, deixa eu abrir só um pouquinho aqui, a data do ano de Maquiavel aqui, só um segundo, se meu ventilador deixar, quer ver? Foi 1513, aqui, ó. A obra mais conhecida, O Príncipe, escrita em 1513. Quando que foi a Reforma Protestante? 1517. Então ele entra num contexto ali de reforma protestante, né? Então Maquiavel não deve ter aberto mão todo mundo ali era religioso,
todo mundo tinha que seguir uma religião, né? Meio que era quase algo obrigatório, né? Obrigatório, né? Aquilo que eu estava falando para você agora, Maquiavel, então, quando ele apresenta sua teoria, né, hora nenhuma ele quis conspirar contra o governo, na qual o próprio governo afasta ele, né, o Lourenço de Médici afasta-se, no sentido achando que ele ia tentar usurpar o poder, né? Então, ó, quando ele fala aqui, né, nesse primeiro parágrafo aqui, ó, a diferença entre esses príncipes, olha para você ver. As ações de Borja, se tivessem alcançado seu objetivo, teriam produzido uma situação que estava de acordo com os interesses comuns. Quer dizer, o César Borja, ele fazia de tudo para quê? Para que a paz reinasse. A paz reinasse. Olha aqui para você ver, uma coisa que tem que sempre ficar na sua cabeça, não importa, né? Quer dizer, importa também a identidade do príncipe. Não importa muitas coisas. O importa é manter a paz, é manter a segurança, tá? Porque todo momento que não acontece paz, né, acontecer instabilidade na cidade ou no estado, o cidadão ele vai bater de frente contra o governante. Então, o que o governante tem que fazer? O máximo do máximo do máximo, tentar manter a estabilidade política, manter a estabilidade social, a paz, a tranquilidade. Por quê? Porque ele mantendo paz e tranquilidade, a Camila vai bater de frente contra mim, o Vitor vai bater de frente contra mim, o Vinícius vai bater de frente contra mim, o Rafael vai... Não, ninguém vai bater de frente contra mim. Então, é sinônimo que eu vou continuar no poder. E por muitos e muitos tempo. Muito e muito tempo. Então, quer dizer, é sempre bom eu apresentar para vocês o quê? Apresentar para vocês uma proposta, apresentar para vocês uma obra, apresentar para vocês... Mas por trás, né? Se é necessário eu romper as palavras, matar, né? Usurpar, pegar o poder do outro, né? Ou fazer todas as artimanhas que é considerado imoral na época, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer, é necessário fazer. Por quê? Senão eu perco meu poder, tá? Então, por frente, você apresenta uma coisa, aquele príncipe maravilhoso, sorrindo, amigo de todos, mas por trás, você está totalmente envolvido nas imoralidades. Quando eu falo das imoralidades, tudo aquilo que a moral julga como incorreto, tá? Então, olha lá, quando ele vai fazer a comparação, ele vai falar que o contrário de um com o outro, que o rei Agatocles, ele foi o quê? Ele foi cruel, ele foi tirano. Ao contrário, era um tirano brutal, cujas ações deixaram Siracusa em uma situação pior do que antes. Então, o que é melhor? É melhor ser amado ou ser temido? Por isso que Maquiavel fala. É melhor você tentar ser os dois, amado e temido ao mesmo tempo. Mas se não der, seja temido. Mas não seja temido 24 horas, tá entendendo? Igual esse rei foi. Por quê? Porque além dele aprimorar, melhorar, né, a convivência social, né, as obras, não, ele foi um ditador e não fez progresso nenhum. Quando o rei monarca é absolutista, ditador, ou também dentro da, a gente for olhar dentro da história política dessas pessoas que vivem fazendo ditadura ou dentro das ditaduras, você pode perceber, né? Não houve nada de acréscimo para o país, não houve nada de bacana para o país, não houve nada de progresso, não houve nada de evolução, houve só o quê? Regresso. Por quê? O povo o tempo todo está batendo de frente contra... O povo o tempo todo está insatisfeito com o poder. Então, como eu vou ser feliz? Como eu vou querer progredir num país na qual eu não gosto de viver, né? Num país na qual eu não tenho a liberdade, não sou livre, tá? Então, para a gente continuar, né? Ele falou qual foi o problema de um com o outro. Um conseguiu, né? Pelo menos ele conseguiu alcançar todos os objetivos dele. Nos momentos de fortuna, ele aplicou a virtude. Agora, esse ditador aí, que é esse rei, ele o tempo todo apresentou o quê? Temor, temor, temor. O povo temendo, o povo não vai contribuir para a evolução social, tá? Então, ele vai escrever assim para nós, ó.
para a gente continuar, né? Nós estamos falando dessa questão da imoralidade de Maquiavel, tá? Não há, então, uma defesa da imoralidade, nem de que não se deve fazer julgamentos morais da política. É como se, dentro da política, a gente não pudesse julgar o que é certo e o que é errado, o que é moral, o que é imoral, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, o que é belo, o que é feio. Tá entendendo? É como se dentro da concepção política, essa palavra moral e os julgamentos morais, elas não pudessem existir, elas não deveriam existir. Por quê? Porque o príncipe, ele, para manter o poder, ele precisa usar de ações criminosas, de ações imorais, tá? Olha para você ver, uma citação que um filósofo, né, vai falar sobre Maquiavel. Olha lá. Dentre a diversidade de interpretações a respeito da moral em Maquiavel, uma é particularmente interessante. Encabeçada pelo historiador das ideias, Isaac Berlin, Maquiavel estaria, na verdade, sendo precursor da ideia de que não há uma única moralidade aplicável a todas as pessoas e situações. Mas sim, o que o Maquiavel estava pregando? Um pluralismo de valor. É como se, sabe essa moral cristã, essa moral ocidental que os gregos ensinaram, depois a igreja usou? Sabe essa? Vamos deixar ela aqui de lado? Por quê? Porque não só existe essa moral, né? Ou dentro da concepção política pode existir outras formas de morais. Está entendendo? Então, é como se o próprio Maquiavel tivesse criado uma outra forma de moral. Olha lá para você ver a citação. De acordo com sua interpretação de Berlin, né, lá do Isaac Berlin, a grande originalidade e apelo de Maquiavel reside no fato de que ele reconhecia as deficiências da moralidade, tanto da moralidade clássica e tanto da moralidade cristã que estava em voga, né? Aplicados a uma situação do príncipe. Então, se o príncipe seguisse a moralidade cristã ou a moralidade clássica, principalmente da aristotélica, que todo mundo fica boquiaberto, não ia servir de nada para o príncipe. Até nos dias de hoje, para os governantes, né? Para os governantes atuais ou para os ditadores atuais, né? Não ia servir de nada, né? Um príncipe que apresenta as virtudes tradicionais, como a honestidade, a compaixão, a equidade, né? Todas essas que a gente pode falar, a justiça, vai provavelmente ser a vítima de seus inimigos, que dificilmente terão os mesmos escrúpulos. Não só dos inimigos, gente, mas se você for pensar também dos próprios amigos. O príncipe, né? O príncipe, quando você fala assim, se ele seguir a moral clássica, se ele seguir a moral religiosa, ele tinha que ser o tempo todo, né? Quando eu falo príncipe, eu falo governante, ele tinha que ser 24 horas uma pessoa íntegra, correta, moralmente correta. Se fosse para ver, ele teria que ser 24 horas moralmente correto, né? E não, ele não pode ser assim. Por que ele não pode ser assim? Porque se ele seguir a justiça, a bondade, a temperança, a honestidade, olha para você ver, se ali na citação fala que os inimigos dele irão contra ele, imagina os amigos. Porque nós vivemos dentro de é isso que nós vamos seguir agora. Nós seguimos uma antropologia, né? Nós temos uma visão de um homem totalmente fora dos padrões, né? Então, olha para você ver. Se a gente for perceber, até o seu amigo, no momento em que você falha com ele vai contra você, né? Você pode perceber, um amigo seu, você fala assim, sou íntimo, sou amicíssimo dele. Se acontecer alguma coisa e você faz alguma coisa errada, ele é o primeiro a jogar um podre seu no ventilador. Quando eu falo jogar um podre no ventilador, joga uma fofoca, uma coisa sua no ventilador, isso aqui bate no ventilador e espalha. Mas então, peraí, se os próprios inimigos são os primeiros a atacar, imagina os amigos. Por que eu estou falando isso? Porque o ser humano, aí nós vamos entender. Entender o quê? A moral do ser humano. Quem é o ser humano? Quer dizer, nós vamos tentar entender o que é o ser humano para Maquiavel,
né? Então, finalizando essa parte aqui da moralidade de Maquiavel, peraí, só um pouquinho que deu um trem aqui. Ah, tá. A moralidade de Maquiavel, se você for perceber que nesse parágrafo aqui, ó, né, assim, há uma moralidade própria do príncipe que é diferente e incompatível a qualquer moralidade. A moralidade cristã e a moralidade religiosa. Então, o que Maquiavel escreveu? Maquiavel escreveu um guia, né, para o príncipe, né, para o governante dos dias atuais, só que impondo-lhe uma nova forma de moral. Tá entendendo? Uma nova forma de moral. Porque quando ele aconselha fazer isso e não fazer aquilo, ou fazer aquilo e não fazer isso, ele também está ensinando a moral, né? Ele está explicando quais regras, porque moral significa regras, quais regras o príncipe deve seguir para se dar bem, tá? Então, eu achei interessante aqui, ó, que nesse apontamento aqui desse parágrafo está dizendo que a moral que Maquiavel apresenta é uma moral totalmente inversa à moral, ou melhor, aos direitos humanos. É totalmente inverso aos direitos humanos. Olha lá, em alguns sentidos, no entanto, a acusação da imoralidade tem razão de ser. As atitudes que Maquiavel aconselha ao príncipe eram completamente contrárias à moral de sua época. Isso nós já sabemos. E são chocantes até hoje. Ele não tem nenhuma consideração pelo que hoje chamamos de direitos humanos, né? Ele vai perpassar, ele vai totalmente oposto aos direitos humanos. Agora, eu vou voltar, na parte antropológica aqui, ó. Outra crítica comum, tá? Que se dirige ao pensamento de Maquiavel é a forma como ele concebe o ser humano, né? A forma como ele pensa o ser humano. Quando a gente fala da forma, né, da forma de conceber o ser humano, nós estamos falando da antropologia filosófica. Então, tudo que concebe o homem, né, que conceitua o homem, está no campo da antropologia filosófica, tá? E olha para você ver, ó. Eu quero ler essa parte para você entender o que é o ser humano, tá? Ô, Nina, você pode ler para mim? Aqui, ó, o fato Essa de outra Maquiavel. característica? Não, aqui, ó. O fato de Maquiavel. Então, nós estamos agora O discutindo fato sobre a de moralidade? Maquiavel Não. acreditar. Tá, nós estamos discutindo agora a forma como Maquiavel vê o ser humano. Continua. O fato de Maquiavel. O fato de Maquiavel acreditar que é impossível governar de forma eficaz sem estar disposto a romper com a moralidade tradicional e que a moralidade própria do governante inclui enganar e atemorizar seus súditos e assassinar e mentir até para os próprios aliados. É porque ele não acredita na bondade fundamental do ser humano. O que Então por que eu devo mentir, aterrorizar, romper compromisso? Por quê? Porque o príncipe é mau? Não! O ser humano é mau. Se você for perceber, analisa você. Eu não estou mandando você analisar você, não. Analisa você, Nina, analisa você. Nós somos egoístas. Você pode perceber. Nós somos egoístas. Então, o Maquiavel está ensinando que o príncipe tem que ser um cara mau, egoísta, assassino. Não. Não. Ele só está trabalhando com uma característica que é a própria nossa. Porque se for para a gente matar, a gente, sem querer, a gente mata. Se for para a gente romper palavras, um acordo, a gente rompe. A gente rompe até com nossos próprios amigos. A gente conta as fofocas deles, né? Os segredos deles, né? Então, quer dizer, ele está ensinando o príncipe a ser uma péssima pessoa? Não. Por que não? Porque o ser humano já é uma péssima pessoa. O ser humano já está intrínseco, já está dentro do ser humano toda a imoralidade, né? O que serve, então, a sociedade? A sociedade ela serve para dar uma segurada nessa imoralidade do ser humano. Continua para mim. Então, olha, alguma vez, né, o Maquiavel quis, né, mostrar para o príncipe que ele tinha que ser mau? Não. Por quê? Porque ele acredita que a bondade, né, ele não acredita que o ser humano nasce bom. O ser humano é ruim. O ser humano nasceu ruim.
né? O ser humano é péssimo. Continua para mim. O que sua experiência e seus estudos lhe permitiram concluir é que o ser humano não é como nós gostaríamos que fosse. Longe de ser um poço de virtude, a humanidade está sempre rodeada de mentira, ganância e covardia, e, sobretudo, é incapaz de bem agir quando seus desejos e vontades são contrariados. Vocês fazem Podemos isso. dizer, em Quando o meu resumo, desejo é contrariado, eu faço de tudo para ter o que eu quero. Quando alguém faz alguma coisa comigo, eu faço de tudo para prejudicar ele. Ah, então isso é imoral? É, nos olhos cristãos, religiosos, da tradição social, né? Da tradição da sociedade dos dias de hoje, é super imoral. Mas você faz, tá entendendo? Se é para fazer, né? Se alguém fez contra você, você vai fazer também. Então agora, olha para você ver, quando ele vai falar assim, podemos dizer, ele vai o quê? Ele vai mostrar para nós a partir de agora quem é o ser humano, né? Ele vai mostrar para nós a visão de ser humano. Então continua para mim. Podemos dizer, em resumo, que para Maquiavel, o ser humano é uma entidade egoísta, guiada pela satisfação de seus próprios desejos. Daí a necessidade de um príncipe ter virtudes drásticas para alcançar seus objetivos. Os próprios objetivos do príncipe são egoístas. Ele não quer a estabilidade simplesmente porque isso é bom para o povo, mas porque é bom para si. O trunfo de Maquiavel é mostrar que os interesses do governante e os seus súditos podem se alinhar. A estabilidade é boa para todos, uma vez que traz poder para um e possibilidade de viver em paz e progresso para os outros. então, analisa comigo. O ser humano também é egoísta. O ser humano também é mesquinho. O ser humano também é interesseiro. O príncipe, ele tem que ser interesseiro, egoísta e todas essas características que já está próprio. Então, se a gente for colocar uma comparação aqui, ó, deixa eu fazer uma comparação. Esse aqui é o príncipe, esse aqui é o ser humano, que é um súdito, né? As características de um ser humano, né, que é o egoísmo, né? Olha lá o que o próprio Maquiavel fala, ó, olha lá, tá vendo? Em resumo, o ser humano é egoísta, guiado pela satisfação de seus próprios desejos. Qual que é o desejo do príncipe? Manter no poder, né? Qual que é o desejo do povo? Ter estabilidade. A vontade dos dois, né? São diferentes? Sim, um quer no poder, um quer ficar no poder e um quer paz. Mas se for tirar um raio-x dos dois, os dois são as mesmas coisas. Então, resumindo, o que é o ser humano? O ser humano, né, o príncipe em si, o ser humano em si é egoísta, é saciente, quer dizer, ele está aqui para satisfazer os seus desejos, tá? Então, se você ficar escandalizado ao ler Maquiavel, achando que Maquiavel foi um péssimo, né? Foi um péssimo ser humano ao descrever como o príncipe deve governar, Maquiavel, na realidade, ele estava resumindo quem era o ser humano. A visão que ele tinha de ser humano, né? O ser humano é egoísta, o ser humano é movido pelos seus interesses, o ser humano faz de tudo para que o seu eu, o seu desejo, a sua vontade esteja em primeiro lugar. Então, eu tenho que apontar o dedo para o príncipe? Não. É aquela mesma expressão. Quando eu aponto o dedo para o príncipe, 4, 5, quer? Eu aponto o dedo para o príncipe, tem 3 apontando para mim. Por que tem 3 apontando para mim? Porque eu e o príncipe somos da mesma natureza. Egoísta, mesquinho, ambicioso, tá? Então, qual que é a diferença aqui? A diferença é de interesses, tá? Porque na natureza nós somos iguais. Mas a diferença está em quê? Nos interesses. Um quer paz. Quem quer paz? Os súditos, né? E o outro? Qual que é a diferença do príncipe? Qual que é a diferença do príncipe? Manter-se no poder. Então, faça de tudo para manter no poder. Por quê? Mas como eu vou fazer de tudo para manter no poder? Aqui, ó. Mantendo o interesse do povo. Qual que é o interesse dos súditos mesmo, do povo? A paz. Tá entendendo? Então, vamos tirar um raio-x do ser humano. Do príncipe do ser humano. É tudo a mesma merda. Desculpa a expressão. É tudo a mesma bosta.
Desculpa esse pessoal novamente.